Olá, vou apresentar o trabalho Obtendo casos de uso a partir de modelos de processo de negócio, uma revisão sistemática da literatura. Os autores Victor Santander, Sidgley Andrade, Ivonei da Silva, Alexandre Silva, eu, Victor Bozan, Marco Toranzo Céspede somos os autores deste trabalho. Na agenda temos introdução sobre a contextualização do problema, o referencial teórico, conceitos de processo de negócio, casos de uso, mapeamento entre esses modelos, planejamento da revisão sistemática, descrição da revisão sistemática, a execução com um passo a passo, os resultados com a análise detalhada, as considerações finais conforme os resultados obtidos. Introdução. A gestão de processo de negócio e BPM, Business Process Manager, possui uma notação para modelagem que é o BPMN, Business Process Model Notation. Dentro da engenharia de requisitos, podemos dizer que requisitos podem ser modelados e diagramados. A UML fornece dentre os vários diagramas e para a engenharia de requisitos destaca-se o diagrama de casos de uso. Os casos de uso podem ser obtidos através de modelos de processo de negócio e podem ser diagramados ou descritos textualmente. Na literatura, já há trabalhos que propõem diretrizes para identificar casos de uso ou requisitos a partir de modelos de processo de negócio. Porém, é necessário identificar novos trabalhos na literatura que apresentem práticas, técnicas, processos e ferramentas que auxiliem na extração de requisitos a partir de modelos de processo de negócio. A engenharia de software recomenda uma revisão sistemática. Este trabalho, então, irá apresentar uma revisão sistemática sobre a obtenção de casos de uso a partir de modelos de processo de negócio. Dentro do referencial teórico, um modelo de processo de negócio é uma abstração de como o processo funciona e provê uma visão simplificada da estrutura do processo, facilitando a comunicação, melhorias, inovações e definindo os requisitos necessários para sistemas que vão executar este processo, onde o BPMN é um padrão internacional para a modelagem de processo de negócio. Requisitos de software há os chamados requisitos funcionais, que correspondem às funcionalidades do sistema. Esses requisitos dão origem aos casos de uso, que especificam o comportamento do sistema ou parte dele. Casos de uso capturam um contato dos stakeholders do sistema e seu comportamento, e mapeiam o escopo do sistema, tornam a comunicação com o usuário do sistema mais fluida e contribuem com o gerenciamento do projeto. A integração entre esses dois modelos, o BPMN e os casos de uso, visa a agilidade na identificação de requisitos a partir de processos de negócio. E para isso, existem ferramentas que automatizam e melhoram a execução. Essa revisão sistemática busca descrever as estratégias propostas de integração de modelos de processo de negócio com casos de uso, com o intuito de fornecer informações mais detalhadas sobre técnicas, processos, ferramentas, vantagens e desvantagens dessas estratégias. Essa revisão, então, pode orientar profissionais envolvidos na elaboração desses modelos a escolher estratégias adequadas de acordo com o seu contexto de trabalho. 3 fases na revisão sistemática são o planejamento, que é a elaboração de um protocolo com objetivos, base de dados, palavras-chave e critérios. A execução, aprovar e descartar artigos e estudos que foram aprovados pelo protocolo. E a análise de resultados, consiste na leitura e interpretação de artigos e estudos obtidos, detalhando pontos positivos e negativos. Durante o planejamento da revisão sistemática, então, a gente tem as questões de pesquisa, que são questões formuladas com base em uma motivação, as strings de buscas, que são palavras-chave da pesquisa dentro do contexto da revisão sistemática, utilizando a técnica PICO. 3, que são as fontes de busca, onde as bases de dados, onde será pesquisado, e os estudos e os artigos. 4, que é o critério de inclusão e exclusão, que são características dos estudos a serem inclusos e exclusos. 5, que são as estratégias de seleção dos estudos, refinamento contendo passo a passo para a triagem dos estudos. 6, a extração dos dados, os dados que serão utilizados para ajudar na análise dos resultados. E 7, que são as questões de qualidade. Primeiro passo, os passos de planejamento da revisão sistemática, do primeiro até o quarto. Eles consistem principalmente no primeiro passo, são as questões de pesquisa. A primeira questão é como os trabalhos e iniciativas da literatura acadêmica propõem derivar casos de uso a partir de modelos de processo de negócio. A segunda pergunta é quais os pontos críticos e falhas dessas iniciativas. O terceiro é como essas iniciativas foram validadas. Quarto, essas iniciativas podem ser automatizadas ou semi-automatizadas em uma ferramenta computacional? A partir dessas perguntas serem respondidas, a gente entra nas strings de busca, que são a técnica PICO, onde a gente tem a Population, Intervention e Outcome. E essa a gente utiliza algumas strings e palavras-chave que a gente aplica dentro das fontes de busca. As fontes de busca foram definidas como a ACM Digital Library, Compendex, a Web of Science, Scopus e Spring-Erlang. O passo 4, então, é a gente definir os critérios de inclusão e exclusão, onde os critérios de inclusão são estudos que
abordam as técnicas, métodos, algoritmos, diretrizes ou processos para se obter casos de uso a partir de modelos de processo de negócio, estudos publicados em eventos, revistas ou livros na área de engenharia de software. Outro ponto é os estudos publicados até dezembro de 2019 e estudos escritos em inglês. Para os critérios de exclusão desses estudos, consideramos então os pontos contrários a as observações de pontos de inclusão, ou seja, estudos que não são escritos em inglês, estudos duplicados, estudos publicados a partir de janeiro de 2020, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias de mestrado, doutorado, estudos que não abordam técnicas ou métodos ou algoritmos ou diretrizes e processos para se obter casos de uso a partir de modelos de processo de negócio. Os passos 5, 6 e 7, então, são definir uma estratégia para a seleção dos estudos, que é o passo 5, onde a gente vai importar todos esses arquivos na ferramenta STArt. Essa ferramenta vai ajudar a gente a remover estudos duplicados, a fazer a leitura e interpretação do título, keywords e verificar o tipo de publicação. Posteriormente, vamos para a leitura e interpretação dos estudos, dos resumos dos estudos e, por fim, a leitura dos estudos por completo, compreendendo todos integramente. O passo 6, então, é definir a extração de dados, onde o número de identificação desse estudo será feito pela ferramenta STArt, o título do estudo, autores do estudo, o tipo do estudo, ou seja, se foi em uma revista, conferência, capítulo de livros ou outra coisa, o local de publicação, a fonte de pesquisa, qual foi ele encontrado, e o resumo do estudo. O sétimo passo, então, é definir as questões de qualidade, onde a gente definiu ali 6 questões de qualidade. Ou seja, a primeira dela é: o trabalho utiliza modelos de processo de negócio BPMN 2.0. O segundo é: o trabalho utiliza diagramas de casos de uso UML. Terceiro, o trabalho utiliza descrições textuais de casos de uso. Quarto, o trabalho possui um exemplo/ilustração sobre esse processo. Quinto, o trabalho utiliza ferramenta para o suporte ao processo de derivação ou transformação entre esses modelos. E sexto, o trabalho possui algum tipo de estudo experimental proposto pela engenharia de software experimental para a validação dessa proposta. Caso a resposta for sim, esse estudo receberá 1 ponto. Caso a resposta for não, o estudo receberá 0 pontos e parcialmente 0,5 pontos. Bom, a execução então da revisão sistemática. Dentro da execução, então, a gente consiste em 4 etapas de execução da revisão sistemática, que a primeira é a busca e organização das bases de dados escolhidas. O segundo é o processo de seleção dos estudos, aplicando os critérios de inclusão e exclusão. O terceiro é a extração dos dados, ou seja, extrair os dados dos estudos selecionados conforme o planejamento da revisão sistemática no passo 6. O quarto é a avaliação de qualidade dos estudos selecionados, avaliados por questões de qualidade, sendo executada de forma paralela com a terceira etapa. Bom, então, na busca e organização dos estudos, aplicando as strings de busca nas bases escolhidas, foram encontrados, então, 6.267 estudos ao total. Bom, dentro das bases de dados, na Easy Web of Science, a gente encontrou 302 estudos, na Scopus 483, na Copendex 433, na Springer Link 3.880, na ACM Digital Library 1.169 estudos. Bom, os 5 passos para a seleção desses estudos. Então, no primeiro passo, a gente tem a importação das referências dos trabalhos no formato BibTeX na ferramenta STArt, onde, segundo passo, a gente identificou que 587 estudos eram duplicados, restando apenas 5.687 para serem analisados. No terceiro passo, então, a gente usou os critérios de exclusão aplicados nas análises dos títulos, keywords e tipos de publicação. No 4, então, a gente teve, que foi analisado de forma paralela com o terceiro, a gente teve, então, a exclusão aplicada na leitura dos abstracts, onde foram excluídos 5.632, sobrando, então, apenas 48 estudos para a leitura no passo 5, onde desses 48, 26 foram excluídos, sobrando apenas 22 estudos. Desses 22 estudos, então, a gente selecionou todos esses estudos aqui para a leitura mais íntegra e análise desses 22 estudos. Na extração de dados e avaliação de qualidade, os 22 estudos selecionados foram avaliados por 6 questões de qualidade. Por exemplo, caso o estudo tenha uma pontuação máxima, então o estudo ele teve o uso do BPMN 2.0, o diagrama de casos de uso com estereótipos de inclusão, extensão e generalização, descrições textuais de casos de uso, exemplo ou ilustrações para o processo de derivação, adoção de ferramenta no processo e um estudo experimental. Esses estudos que apresentaram valores altos na avaliação de qualidade são mais completos no uso de técnicas de BPMN 2.0 e casos de uso, ou seja, possuem validações também nas suas abordagens de derivações. Ou seja, aqui a gente tem o resultado da avaliação de qualidade, onde a gente tem
nessa tabela todos os IDs desses estudos. Ali a gente tem a pontuação de cada estudo, ou seja, 0 se ele não abordou essa questão de qualidade, 0,5 se acaso ele abordou parcialmente essa questão de qualidade, e 1 se ele abordou e satisfez a questão de qualidade. Bom, então vamos para a análise dos resultados. Os resultados, então, a gente selecionou e considerou os tipos de modelos de processo de negócio, como os casos de uso são derivados a partir desses modelos, as características das abordagens no aspecto da automatização, e também sobre a qualidade dos estudos em termos técnicos e limitações dos estudos, que foi conduzidas da seguinte forma. Primeiro, os modelos de processo de negócio utilizados e as abordagens de obtenção dos casos de uso, a análise da automatização das abordagens, a qualidade e validação das abordagens, aspectos críticos e deficiências explícitas dessas abordagens. Então vamos primeiro para a análise dos modelos de processo de negócios utilizados. Então a gente teve que 50% dos casos utilizaram o BPMN, e ali a gente tem os correspondentes IDs desses estudos. Outros utilizaram alguma outra técnica, 5%. Apenas o ID20 utilizou o Enterprise Metamodel. O ID22 utilizou o Role Activity Diagram, que é uma outra análise. A análise de normas no ID3, a Demo Engineer Methodology of Organizations no ID8, diagrama de dependências no ID13, Gray Grids no ID6, Colored Patterns, ou seja, o CPN, no ID5, e o diagrama de atividades, então, correspondendo a 14% no ID, usados nos estudos de ID2, 9 e 11. Os modelos de processo de negócios utilizados e as abordagens de obtenção de casos de uso, a partir do ID1, a gente tem que ele utilizou a transformação ocorre em 2 níveis, o mapeamento dos elementos do BPMN para diagramas e sequências, de passos para obter os casos de uso a partir desses diagramas. Utiliza, então, o Carry View Transformation. No ID7, então, a gente tem a transformação realizada em nível de metamodelos entre conceitos de processo de negócio e casos de uso, desde que elementos sejam mapeados para o elemento do metamodelo correspondente. Aplica-se, então, um conjunto de regras entre esses elementos desse metamodelo mapeado. No ID11, então, utilizando o conceito de STEP, o estudo defende que mapear uma atividade do diagrama de atividades para um caso de uso é errado, ou seja, deve seguir o fluxo de transição até encontrar os elementos de decisão, divisão ou sincronização de atividades, e englobar todas as atividades encontradas como parte de um caso de uso. O estudo do ID6 é parecido com o ID11 e é o mais antigo da revisão sistemática, e possui um maior formalismo na sua abordagem utilizando Object Constraint Language para descrever o algoritmo. O ID9 e o ID10, então, eles utilizam diagramas de atividade, e o ID10 utiliza o BPMN. Estes dois estudos são parecidos, pois aplicam os conceitos as is e to be, onde o as is são modelos na situação real de um processo de negócio, e o to be é um modelo modificado para a inclusão de um sistema de informação. Os estudos rotulam que os elementos de seus respectivos modelos, identificando elementos que podem ser realizados automaticamente por um software, apoiado por uma ferramenta ou manualmente. A diferença, além dos modelos utilizados, é que o ID9 apresenta uma matriz de rastreabilidade entre os elementos do diagrama de atividades e casos de uso. O ID4, então, praticamente a mesma abordagem utilizada pelo ID1, o diferencial é que no mapeamento da descrição textual dos casos de uso, ele utiliza essa abordagem e utiliza também tabelas de mapeamento com templates fixos, então ele explora todos os elementos do BPMN. Bom, para o ID14, os modelos BPMN são convertidos em modelos intermediários, usando algumas regras de transformações a partir desses modelos intermediários, e eles geram diagramas de caso de uso utilizando princípios GOR, que vem da engenharia de requisitos orientada a objetivos. O processo todo de transformação ele envolve 5 passos, e essa abordagem também propõe a captura de requisitos não funcionais, nos modelos BPMN com base nos modelos intermediários, sendo acrescentados ao diagrama de caso de uso gerado. No ID15, então, alinhando com sistemas computacionais com processos de negócio modelados via BPMN 2.0, onde esses sistemas devem refletir os modelos de processo de negócio, os modelos de processo suportados. A metodologia denominada Destiny considera 3 fases para gerar o diagrama de casos de uso UML. A derivação ocorre a partir de modelos BPMN pré-processados via geração diagramática e de descrições textuais desses modelos com padrões linguísticos pré-definidos pelos autores. O estudo usa Model Driven Architecture, na qual o BPMN compõe um modelo independente de computação e diagramas UML. O modelo também é independente de plataforma, bem como utiliza regras para a derivação de diagramas UML e o conceito de Business Context para melhorar a descrição de modelos BPMN.
No ED 16, a derivação de requisitos funcionais e não funcionais usa modelos BPM 2.0 e o processo possui 3 passos apoiados por heurísticas, permitindo gerar descrições textuais de requisitos e diagramas de casos de uso, além de classes e atividades. Todos os artefatos são compostos pela UML. Modelos BPMN são convertidos em arquivos XML, Process Definition Language, e os quais podem ser usados como entrada para gerar os documentos de requisitos como artefatos mencionados. Dentro do ID, então, 17, ontologias de Web Ontology Language geram, a partir desses modelos, processos de negócio BPMN e são usados para derivar casos de uso. Um mapeamento semântico permite organizar os elementos BPMN em classes e atributos de classe, bem como estabelecer relacionamento entre classes. Embora a estrutura da ontologia seja estática, ela é extensível para atender novos elementos do BPMN e o processo de geração de casos de uso e diagrama de classes é com base na estrutura ontológica previamente gerada por um sistema chamado Process Model to Ontology. Algoritmos são ilustrados para descrever o processo de geração dos diagramas de casos de uso e classes. Algumas ferramentas apoiam o processo, tais como a On2SRS, para recuperar informações da ontologia, PlantUML, que é para gerar os diagramas, e a GraphViz para renderizar os diagramas. O ID 18, então, possui regras de transformação de modelos e são definidas por diretrizes de mapeamento entre elementos dos modelos de casos de uso e de processos de negócio. Por exemplo, as atividades consecutivas pertencentes à mesma lane são mapeadas para um único caso de uso, exceto se existirem conectores um com os outros elementos. Os relacionamentos include e extend da UML são determinados pelo tipo de conector do BPMN, mas também dependem dos elementos posteriores e da possibilidade de execução em mais de um fluxo. Uma vez que o mapeamento entre os elementos pode gerar obstáculos em capturar a semântica dos elementos, algumas regras sugerem a intervenção do analista para remover as ambiguidades. Um dos grandes diferenciais desse estudo é considerar coreografias BPMN. Então, o ID 19, esse trabalho ele deriva de casos de uso em 2 passos. Para o primeiro passo, deve haver um modelo de processo de negócio, que representa o modelo de negócio como um manual, não cobrindo as interações do usuário com o sistema. Como saída, tem-se um modelo de negócio, que representa um modelo de negócio bem definido, no 2B Business Process. No passo 2, então, tem-se como entrada um modelo de processo de negócio, 2B Business Process, e aplicam regras para identificar e transformar e gerar os casos de uso, atores e também as suas associações em um diagrama de casos de uso. O ID 20, então, ele tem esse trabalho, ele deriva casos de uso em vários passos a partir de EMM, onde o elemento inicial gerado nessa derivação é o ator. Então, ele seleciona os elementos para geração de casos de uso e, por fim, gera os elementos de casos de uso, o include, o extend, o association, a partir de elementos business rule. E o ID 21 é uma abordagem com Model Driven Architecture e é proposta para transformar os elementos do BPMN para diagramas de casos de uso com descrições textuais. Para isso, um conjunto de regras é implementado utilizando o ATL, que é Transformation Language, que é uma linguagem de transformação de modelos inspirados no padrão QVT. E a abordagem é implementada usando o Eclipse Modeling Framework, que manipula notações, padrões de modelagem e facilita a integração e interromperabilidade com as outras ferramentas e plugins. O principal diferencial desse estudo, em comparação aos outros estudos, é que eles usam regras de mapeamento de elementos entre modelos e é o fato de representar a hierarquia externa dos elementos swim-lane como pacotes e não atores como relacionamento de herança. As demais regras operam sobre fragmentos que correspondem ao caso de uso a partir de sequências de atividades executadas pelo mesmo participante. As regras permitem representar relacionamentos include e extend. E no ID 22, o trabalho propõe uma rede de objetivos, onde o modelo orientado a objetivos, e a partir desse modelo BPM para RAD, com esses 2 modelos gera-se então um modelo de caso de uso orientado ao objetivo. Então aplica-se 5 passos. O primeiro é ler o modelo BPMN RAD horizontalmente, visitando papéis e transações. O segundo é identificar o iniciador da transação. O terceiro é decidir se a transação
afeta o estado e, se sim, identificá-lo. E quarto, repetir os 3 primeiros passos até chegar em todas as transações e estados a serem identificados. Por fim, o último passo é agrupar as transações por objetivos identificados na fase anterior com relação ao autor, e esses agrupamentos geram os casos de uso orientados. Bom, a análise de automatização das propostas apresentadas no estudo é que a gente teve vários estudos que sim, podem ser gerados e automatizados computacionalmente. O ID 1, o 4, o 5, o 7 já era automatizado, o 11 pode ser sim automatizado, o 14 já foi automatizado, o ID 15 pode, o 16 e o 17 já são automatizados, o 18 também pode ser sim automatizado, o 19 já era automatizado, o 20 e o 21 também podem ser automatizados. Qualidade e a validação das abordagens é que 5 estudos eles obtiveram nota maior que 50% dos pontos possíveis, particularmente os estudos de ID 17 e 19 obtiveram a nota máxima, destacando-se dos demais trabalhos. A média da qualidade dos estudos ficou em 2,84. Os estudos obtidos a partir do ano de 2017 tiveram melhores avaliações de qualidade, mostrando possivelmente então um amadurecimento nessa área. De forma negativa, é possível observar que a maioria dos trabalhos encontrados não faz uso de princípios de engenharia de software experimental para validar as propostas e não utiliza a última versão do BPMN, e também não incluem em seu processo de derivação a descrição textual dos casos de uso. Apenas 5 trabalhos automatizaram, então, as propostas, e a grande maioria dos trabalhos permite gerar diagramas de casos de uso e apresenta exemplos de uso da proposta, o que facilita o entendimento da abordagem. A grande maioria dos estudos, então, permite gerar diagramas de casos de uso e apresenta exemplos de uso da proposta, o que facilita o entendimento da abordagem. Aspectos críticos e deficiências explícitas das abordagens. Então, no estudo ID1, utiliza-se diagramas de atividades como modelo intermediário no mapeamento, e essa transformação do primeiro nível pode apresentar um trade-off. Por um lado, facilita identificar casos de uso em diagramas de atividade, por outro, pode-se perder informações vitais dos modelos BPMN que não possuem mapeamento para diagrama de atividades. A utilização da abordagem da proposta do ID3 requer muita interpretação semântica e é recomendado possuir um alto nível de experiência de engenharia de requisitos, assim como o estudo do ID7, no qual é necessário identificar qual elemento do metamodelo representa o elemento do modelo que o engenheiro de requisitos gostaria de utilizar. Então, é necessário fazer um primeiro mapeamento entre o modelo a ser utilizado, por exemplo, o BPMN, e depois aplicar regras propostas. Embora o estudo ID17 apresente uma abordagem com potencial com o uso de ontologia, ele possui lacunas no processo de derivação, pois herança e cardinalidade não são possíveis de serem mapeados no processo de derivação de diagramas de classe. Esses pontos críticos e potenciais limitações podem estar associados à complexidade de representar essas relações na ontologia. Um ponto crítico do trabalho de ID10 é a utilização de modelos complementares para preencher o template de task e descriptions na descrição textual dos casos de uso, e esta pode não ser a melhor estratégia, já que no trabalho de ID4 defende-se que é possível extrair todas as informações necessárias do BPMN para descrever casos de uso com qualidade. E o trabalho de ID11 descreve que, em seu estudo de caso, 17 casos de uso foram construídos de forma inadequada. Contudo, os autores não apresentam o porquê esses casos de uso foram construídos de forma inadequada. Cabe destacar também que, sob uma perspectiva empírica, a principal limitação de diversos estudos é não possuir alguma regra para o mapeamento de ligações de inclusão, extensão e generalização do diagrama de casos de uso. E essas ligações são de extrema importância para a visualização do diagrama, pois representam relacionamentos e dependência entre os elementos. Também os trabalhos de ID 7 e 10 somente derivaram as descrições textuais dos casos de uso, deixando de lado o diagrama de casos de uso, o qual é um importante elemento da UML. Outras propostas não apresentam passo a passo, sendo apenas orientações gerais de como extrair os casos de uso a partir de modelos de processo de negócio, o ID 3, 9 e 12, ou são circundadas por incertezas que exigem a interpretação e decisão do analista, como é o caso do ID 18, o que inviabiliza a automatização completa da proposta. O estudo de ID 18, por exemplo, então, ele exige que o analista tome a decisão se um elemento da lane de coreografia é ou não considerado um autor.
Além disso, os relacionamentos include e extend carecem de explicações adequadas para o uso em modelos de processo de negócio mais complexos. E este estudo apresenta aplicações simples e manuais para demonstrar as regras de mapeamento, embora os autores sugerem a possibilidade de automatização das regras. Por fim, somente 6, ou seja, 27% dos trabalhos realizam a validação mais ampla e rigorosa para avaliar suas propostas. Essa é uma discussão mais ampla sobre engenharia de software empírica, porém é um consenso que abordagens amplamente validadas possuem maior credibilidade. Considerações finais do trabalho são que a modelagem de processo de negócio permite sim a extração de requisitos a partir de diferentes abordagens de transformações e enriquecendo esses modelos. Encontrados 22 métodos diferentes para se obter casos de uso a partir de modelos de processo de negócio, grande variedade de modelos utilizados para representar os processos de negócio. Destaque também para o uso de diagramas de atividades e modelos BPMN, que têm sido utilizados na maioria dos trabalhos, ou seja, 63% dos casos, mapeados 18 anos de estudos nessa área entre 2002 e 2019. Essa revisão sistemática também teve como objetivo apresentar a derivação de casos de uso a partir de modelos de processo de negócio, fornecendo um guia aos engenheiros de requisitos, com a abordagem de seus principais conceitos e fundamentos. E a partir de uma análise temporal, o estudo de ID11, que foi identificado como precursor do tema na literatura, inclusive é um dos mais referenciados pelos outros trabalhos encontrados na revisão sistemática, e os dois trabalhos são considerados os mais completos da revisão sistemática, o ID17 do ano de 2019 e o ID21 do ano de 2017, obtendo a nota máxima na avaliação de qualidade, o que mostra interesse ainda atual nesse tema pela comunidade. Além dos trabalhos encontrados propõem uma derivação de casos de uso a partir de modelos de processo de negócio, outros diagramas UML, tais como diagramas de classes, sequências e atividades, também são considerados nas propostas revisadas. Isso pode indicar uma necessidade percebida pela comunidade de manter consistentes os modelos de OML com processos de negócios suportados e, como trabalhos futuros, podemos indicar o aperfeiçoamento, conforme a análise das limitações dos trabalhos encontrados, a realização de validações mais robustas dos métodos propostos, e essas validações também poderiam mostrar benefícios para a indústria no uso de abordagem propostas. Muito obrigado.